Bem, notícias. Domingo, o Fluminense não joga. Era pra estar jogando 6 horas, essa hora tá lá em Santos já, mas não vai estar jogando. O Fluminense, esse jogo foi adiado. Mas tem notícias. Notícias, inclusive, sobre jogos mais pra frente. A Globo salvou a gente de um negócio, você vai entender melhor. Outro fator é jogo de quarta-feira. Se não tem o jogo contra o Santos, tem os próximos jogos, né? Principalmente o jogo contra o Fortaleza. Desfalques, retornos, mudanças. Vamos falar sobre Iago, sobre Samuel Xavier e sobre outros jogadores. Outro ponto também que vai estar nesse vídeo aqui é sobre o Fluminense e o Flamengo. Como é que vai ser a divisão de torcida no Fla-Flu? Isso precisa ser debatido agora. Roda a vinheta do Giro de Notícias, enquanto isso você deixa o like aí embaixo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você vai deixando seu like aí embaixo, eu sei que você está querendo deixar o seu like aí embaixo já e se inscrevendo aqui no canal, comentando sua opinião sobre essas notícias. Vamos embora? Vamos embora para as notícias então. Começando pela notícia de jogadores, exatamente. Bem, matéria do Globoesporte.com, do GE. Globo, Samuel Xavier treinou com o grupo no sábado e já voltou a ser relacionado. Bem, deve voltar a ser relacionado pro jogo contra o Fortaleza, né, pelo menos. Já voltou não, porque só vai relacionar na terça. Lateral direito estava se recuperando de dores na coxa e já estará de volta com opção. Vale lembrar, sobre Samuel Xavier, ele não virou banco ainda. Na teoria, ele ainda não foi barrado. Tá? Por mais que Calegari contra o São Paulo tenha entrado, jogado muito bem, ele ali foi poupado. E nessa última partida contra o Red Bull, Calegari entrou, foi titular e jogou muito bem mais uma vez. Samuel Xavier estava com lesão. Então, assim, efetivamente, diferente do que a gente imaginava, Samuel Xavier não foi barrado. Ok? Não foi barrado. Mas, fica aí a dica e o detalhe de que não é impossível de que ele volte no banco, dada a boa atuação de Calegari contra o Red Bull Bragantino. Isso aí vai depender do treino, inclusive, deste domingo, da segunda, etc. Não sei se o Fluminense vai treinar neste domingo, né? Imagino que sim, porque mudou a programação toda. Nesse domingo o Fluminense era pra estar em Santos, né? Então a gente não sabe da programação. Então isso aí vai ficar mais destacado de quem vai ficar com a posição mais próximo do jogo contra o Fortaleza. Eu acharia mais interessante Calegari, mas isso a gente fala mais perto do jogo. Por outro lado, outras notícias de que, apesar do retorno de Samuel Xavier, Iago ainda é dúvida pro jogo. Ele tá em fase de transição. Lembrando, Iago que tomou uma pancada no jogo contra o Bragantino, contra o Red Bull segunda-feira, no domingo, e saiu. Teve que ser substituído no intervalo. Com isso ainda tá se recuperando, tá em transição, na verdade, e não é garantia de que Iago vá jogar na quarta-feira, o que é um problemão, tá? Porque você pode estar pensando, Gabriel, Iago não, beleza, a gente bota Nonato, pô, Nonato tem jogado bem. Tá, e no lugar de Martinelli, que tá suspenso, a gente bota quem, então? Nonato já virou titular, Martinelli que tá no banco, então você pode falar, bota Martinelli tá suspenso. É o problema de ter jogador ruim no elenco. O Fluminense, se perder em 4... Desliguei até o microfone. O problema é que o Fluminense tem 4 volantes. Um deles está suspenso. Se o outro não puder jogar, você sabe quem é o quinto aqui, né? Ele mesmo. O Wellington. Enfim, né? Ainda tem notícia lá também no ge.globo.com sobre Manuel. Manuel é banco, tá ainda também se recuperando do problema no joelho, mas a reserva influencia menos. É isso. Já baixou o OneFootball? Fica aqui a pergunta, tá? Dá pra assistir a Bundesliga de graça. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você clicar e fazer o download. Aplicativo de futebol. Tem pra iPhone, pra iOS, tem pra Android, tem pra... Windows Phone, nem sei se tem. Mas eu sei que você não tem o Windows Phone. Você não tem, não é possível que você tenha. Aqui na descrição tá o link, baixa que tem muita informação lá sobre, tanto de notícias do Fluminense, quanto também relacionados a campeonato lá de fora, como eu falei, transmissão de graça da Bundesliga. Bem, outra notícia é sobre Brasileirão. A Globo salvou a gente. Eu botei esse título aí. Claro, a Globo salva a gente todos os dias com as suas transmissões maravilhosas. Tirando a piada, obviamente, falando sério. Por que o título é esse? A Globo salvou a gente? Porque a CBF desmembrou as duas rodadas, a 25 e a 26, a 26 e a 27. Que rodadas são essas?
O Fluminense está na rodada 23, né? Era para ter jogado contra o Santos. 24 e 25, que são os nossos próximos jogos, são Fortaleza e Atlético Goianiense em casa. Isso já tá desmembrado. São 2 jogos do Fluminense na Globo, inclusive, o que entra ali mais de R$1 milhão na conta do Fluminense cada jogo transmitido. Então o Fluminense joga na quarta na Globo contra o Fortaleza, no Maracanã, no sábado contra o Atlético Goianiense no Maracanã, e aí foi desmembrada a rodada 26, que é a rodada em que o Fluminense, é a rodada ali do feriado, né? O Fluminense joga na quarta-feira às 9 horas da noite contra o Corinthians. É um jogo que não terá transmissão da Globo, mas não tô falando desse jogo, né? Na quarta-feira, 9 horas da noite, lá em São Paulo, contra o Corinthians. O jogo principal, esse jogo contra o Corinthians, inclusive, vai ter a transmissão só do Premier e do Sport TV, o que entra um dinheiro pro Fluminense também, menos do que a Globo, mas entra um dinheiro também essa transmissão do Sport TV. Só que o importante na rodada 27, é aquele famoso jogo que a gente já lida com isso desde o ano passado, que é Atlético Paranaense e Fluminense. Que é aquele famoso jogo que o Atlético Paranaense não tem contrato com o Premier, o Fluminense tem... ou seja, não pode passar no Premier. O Atlético Paranaense tem contrato com a TNT, o Fluminense não tem, então não pode passar na TNT. O Fluminense tem contrato com o Sport TV, mas o Atlético não tem, então não pode passar no Sport TV. A única coisa que tem contrato os dois é justamente a Globo. Então, se o jogo não for transmitido na Globo, é aquele famoso jogo no escuro, né? Eu até vou pra Curitiba, já programei totalmente para estar em Curitiba, porque era a única forma, até então, de ver o jogo, mas a Globo salvou a galera e vai transmitir essa partida. Não é pro Brasil inteiro, né? Obviamente, porque para São Paulo, por exemplo, vai passar Palmeiras Internacional, pro Sul também deve passar Palmeiras e Inter, né? Pro Rio Grande do Sul, para alguns outros estados, mas para a maioria dos estados, Atlético Paranaense e Fluminense terá a transmissão da Globo às 4 horas e vai salvar da gente assistir, além de mais 1.400.000, ali acho que é 1.300.000, 1.400.000 na conta do Fluminense. Ou seja, anote aí, tá? Os próximos 4 jogos do Fluminense, 3 serão transmitidos no Plim Plim, na Globo, e 1 no Sport TV. Isso é dinheiro em caixa do Fluminense e facilita, claro, a maior parte das pessoas a assistirem os jogos. Outra notícia sobre Fla-Flu. Aí, na verdade, isso não é uma notícia, é um questionamento. Que questionamento, Gabriel? Bem, eu tava desenvolvendo isso, pensando nisso nesse final de semana, que os protocolos ali do jogo do Fluminense, com o público, para quarta-feira, contra o Fortaleza, já estão amplamente aí divulgados e comentados. Só que o Mário falou basicamente de que Fortaleza e Atlético Goianiense, os 2 próximos jogos do Fluminense na semana, deve ser esse mesmo protocolo. E depois o Fluminense viaja para jogar contra o Corinthians, viaja para jogar contra o Atlético Paranaense e a 28ª rodada reserva um Fla-Flu. Exatamente. O mando é do Fluminense. Como que vai funcionar? A gente até agora não tem protocolo nenhum para torcida visitante. Como que vai funcionar a torcida no Fla-Flu, que deve ser realizado no dia 24 de outubro? Porque é o domingo, né? Pode ser que seja no sábado e tal, mas provavelmente vão botar o Fla-Flu no domingo, no dia 24. Provavelmente até na Globo, inclusive. Como que vai ser com o público? Porque na teoria... eu tô supondo aqui agora, tá? Tudo isso é uma suposição. Na teoria, o Fluminense não tem a obrigação de botar torcedor do Flamengo no estádio. O Maracanã permite uma situação diferente em relação a Grenal, que ainda vai ter, em relação a outros clássicos da Série A, né? Os clássicos de São Paulo já tem torcida única normalmente, então não entra muito nessa questão. Fortaleza e Ceará não vai acontecer por agora. Então, meio que tá garantido aí. O Fla-Flu vai acontecer antes do Fortaleza e Ceará, porque Fortaleza e Ceará também acontece de terem as 2 torcidas ali dividindo o estádio. E outros clássicos, tirando o de São Paulo, o do Rio de Janeiro, só Grenal e Fla-Flu. Praticamente, acho que não tem. Eu tô até conferindo aqui pra ver se tem outro clássico na Série A, mas realmente não tem. Não tem Cruzeiro, Atlético e América não conta, né? Então, assim, vai ser o primeiro jogo. Vai ser o primeiro clássico que divide estádio ali, que tem 2 torcidas dentro do estádio, com esses protocolos de Covid. Como que vai funcionar? O Maracanã oferece uma opção de ter torcida mista, e é o que normalmente acontece em Fla-Flus, né? Ter a tal da torcida mista, o setor misto, atrás de cada gol é cada torcida, e no meio é a torcida mista, que normalmente o Flamengo enche muito mais, mas a torcida é um setor misto. Só que
o Fluminense é o mandante da partida. E se não tiver descrito lá protocolo para ter torcida visitante, imagino eu, repetindo, isso não é informação, tá? Imagino eu de que o Fluminense deva poder, tá? Não tô falando, vocês já entenderam o que eu tô falando. Torcida única. Só tricolor dentro do estádio, sem flamenguista. Eu acho que pode fazer isso. Pode não no sentido de vai fazer, mas pode no sentido de permissão. Isso vai ser muito discutido, tá? Eu tô prevendo aqui, guarde este vídeo, que daqui... Ainda tá longe, tem 20 dias ainda pra esse jogo. Mas guarde este vídeo desse domingo, dia 3 de outubro, porque daqui a 10 dias, pelo menos ali por volta do dia 11, do dia 12, quando tiver data pro Fla-Flu já, a gente já tiver visto o público em estádio, etc., isso vai começar a ser discutido. Porque assim, eu entendo o lado da diretoria do Fluminense falar, pô, eu não vou arrumar confusão com o Flamengo assim do nada. Divido o Maracanã com o Flamengo e tal, o padrão é ter torcida mista, eles não, no mando deles não teve torcida, eles perderam, né, essa vantagem, eles fazerem a operação, terem os pontos de venda deles, etc. Agora, no meu mando, como é que vai ser? O flamenguista vai ter que trocar ingresso com pulseirinha na loja do Flu? Como que eu vou organizar eles no setor norte e tal? Eu entendo o Fluminense falando da dificuldade, e entendo também se o Fluminense falar sobre a dificuldade também de bloquear flamenguistas no estádio, né? De ter aquela galera que vai comprar na surdina. Por outro lado, também entendo a reclamação da torcida caso a gente veja esse tipo de situação aqui, ó. Que tá na tela. Obviamente que a gente não vai ver esse tipo de situação, que tá todo mundo sem máscara, sem distanciamento, etc. Mas o que eu tô falando é... A gente num jogo com o nosso mando, em que a gente poderia ter só tricolores lá, a gente vê esse tipo de cenário. Uma maioria flamenguista. Eu entendo a reclamação da torcida caso o Mário Bittencourt e a gestão do Fluminense abra mão de ter só a sua torcida. Não é uma situação fácil. E a gente vai, com certeza, ver muita confusão sobre isso. Então, aguarde. A gente vai cobrindo. 2 detalhes. Já estou usando a camisa rosa. Muito maneira. Mesmo. Eu sou daqueles que comprou a camisa nova, eu lavo 3 vezes em uma semana, de tanto que eu uso. E outro ponto hoje é aniversário de Frederico. Gabriel, você não vai fazer nada, não? Vou. Vai sair aí à noite um vídeo especial de Fred. Na verdade, é um vídeo até que depois eu vi, eu programei, ajeitei ele e tal, tudo. E o Vitor Lessa publicou até uma visão ali um pouquinho diferente, mas sobre golaços de Fred. Falar um pouco de momentos de Fred. É mais uma conversa do que mesmo um vídeo, uma reflexão. Enfim, à noite sai. Beleza? Até a próxima. Valeu.